que aconteceu com o mercado imobiliário de Gramado? Com certeza, você já se fez essa pergunta, se tu trabalha no ramo, se tu é da cidade, se tu está começando a te interessar pelo assunto e pesquisando a respeito. Só que para responder essa pergunta, a gente vai ter que entender um pouco da história de Gramado, alguns detalhes, alguns fatores, algumas curiosidades, para entender o que fez com que Gramado se tornasse o que ela se tornou. E eu quero te convidar para vir junto comigo nessa jornada de descoberta. O meu nome é Felipe Mazotti, a minha família é original de Gramado e está no ramo imobiliário há mais de 40 anos. Então eu consigo te trazer, nós conseguimos te trazer um monte de informação com muita propriedade e muita experiência. Gramado sempre teve um charme da serra, né? E isso começou há mais ou menos uns cento e poucos anos atrás, quando ela era um destino de imigração colonial, especialmente dos alemães, dos italianos e dos portugueses, quando a cidade ainda era um distrito de Taquara. Nos anos 50, ela se tornou independente, começou um desenvolvimento mais voltado à sua economia própria, né, e uma independência, digamos assim. Nos anos 70, a cidade vivia à sombra de Canela, que tinha o desenvolvimento do Laje de Pedra inicialmente e de outros caminhos, e inclusive como o aeroporto, que fizeram com que Canela largasse na frente, inclusive o Laje de Pedra, que agora está em fase de reestruturação. A partir dos anos 80, a gente teve o início dos primeiros eventos vinculados a Gramado, como o Natal Luz e o Festival de Cinema. E nos anos 90, a cidade era tida como um bairro rico de Porto Alegre, né? Existiam muitos veranistas que vinham para cá, tinham casas aqui, famílias aqui que frequentavam aqui, então existia toda essa movimentação e o clima da serra muito vinculado aos porto-alegrenses e aos gaúchos, né, com bastante renda. A partir dos anos 2000, a cidade passou por um desenvolvimento muito interessante turisticamente, com a gastronomia, com outras atrações para as pessoas frequentarem a cidade, uma abertura maior para um turismo mais nacional. E a partir de 2010, com a vinda, na verdade, ou com o desenvolvimento dos parques temáticos e atrações nesse sentido, a cidade teve um destaque muito grande nacionalmente. E agora, nos anos 2020, a gente está vendo a consolidação das experiências e dos grandes empreendimentos. E é isso que está acontecendo em Gramado nesse momento. Cada fase, cada etapa dessa história, especialmente do desenvolvimento turístico de Gramado, teve um impacto no mercado imobiliário daqui. Nos anos 80 e nos anos 90, a gente teve o desenvolvimento, né, a criação das primeiras incorporadoras, as primeiras empresas que se consolidaram, tradicionais, do ramo da construção e do ramo imobiliário aqui na Serra Gaúcha, e algumas poucas delas se mantêm até hoje, né? Uma delas é a vinculada à minha família. Nos anos 90 e nos anos 2000, nós tivemos a vinda de algumas construtoras de fora da cidade, especialmente da região metropolitana de Porto Alegre, que fizeram alguns empreendimentos aqui, mas elas não se consolidaram. E a partir dos anos 2000, nós tivemos a consolidação dos condomínios fechados, que são um fator muito interessante aqui na Serra Gaúcha, uma qualidade de vida muito grande, onde grande parte do empresariado local migrou para dentro desses condomínios. E a partir de 2010, com o desenvolvimento turístico da cidade e a vinda, né, o desenvolvimento, a vinda dos parques, a criação dos parques, houve um boom imobiliário bem interessante, aparecimento de muitas imobiliárias aqui na região, né, foi uma época de um crescimento de negócios muito grande por aqui. E agora, a partir dos anos 2020, um pouco antes da pandemia, isso se consolidou agora, a gente tem muitas incorporadoras apostando aqui na região, né? Tanto incorporadoras novas, incorporadoras vindo de outras cidades, incorporadoras sendo criadas aqui, e também a junção de grandes parceiros para fazer empreendimentos de grande porte. E foi isso que aconteceu através da história de Gramado, para a cidade se tornar um destino imobiliário muito mais, ou além de ser turístico como já era. Mas enfim, o que aconteceu com o mercado imobiliário de Gramado? A verdade é que o mercado imobiliário de Gramado ele se desenvolveu, ele evoluiu, ele cresceu e ele se diferenciou, ele criou uma identidade única, né? O mercado imobiliário de Gramado não é como o mercado imobiliário de uma grande cidade, onde as pessoas estão procurando um local interessante para morar, próximo do trabalho, vinculado aos estudos, vinculado a uma logística de uma grande cidade, né, com foco profissional e acadêmico. Também não é uma cidade com mercado imobiliário semelhante ao litoral, onde a gente tem toda uma questão de sazonalidade, um formato de mercado que às vezes, né, a gente parece achar que ele é mais rápido, mais intenso, mas é porque o espaço de tempo, o momento onde ele está em foco, ele é bem menor, né? Também não é um mercado imobiliário semelhante ao das cidades do interior, onde as pessoas têm mais interesse em buscar uma qualidade de vida
mais barata, digamos assim, né? Um estilo de vida mais pacato, uma relação mais íntima com familiares, né? Que estão vinculados ao interior. Então, Gramado realmente criou uma identidade, tem um formato interessante de funcionamento, é uma cidade pequena, onde a escassez acontece e onde a qualidade ela é um fator muito importante, né? Porque é uma competição bastante saudável, mas ao mesmo tempo bastante acirrada. Então, o que aconteceu com o mercado de Gramado, o mercado imobiliário de Gramado, é que ele se desenvolveu, ele se transformou em algo realmente único e muito interessante. Mas tu, que está vendo esse vídeo, com certeza tu conhece Gramado, com certeza tu te interessa por esse assunto, ou pelo menos tem procurado entender um pouco melhor. O que tu acha? O que você tem pensado a respeito? Quais são as conclusões que tu tira a respeito desse desenvolvimento imobiliário de Gramado? O que você acha do que ele se tornou hoje? Concorda? Discorda? Não tem problema. Comenta aqui embaixo, vamos discutir e vamos evoluir junto a respeito desse assunto para a gente aprender e para a gente, com certeza, criar uma consistência maior e trazer mais clareza a respeito do mercado. A gente vai testar alguma coisa de cinematografia, alguma coisa de inteligência artificial, mas principalmente muito conteúdo voltado para o mercado imobiliário e como as pessoas se comportam e como as coisas se movimentam aqui na Serra Gaúcha. Então, deixa um like, se inscreve no canal e acompanha a gente nessa jornada.